Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com o programa Meditando a Palavra no canal Santa Luzia e hoje vamos meditar o Evangelho desse 33º domingo do tempo comum, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 32. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho que nós acabamos de ouvir, nesse 33º domingo do tempo comum, já nos aponta para o final do ano litúrgico. Próximo domingo, celebramos a solenidade de Cristo Rei, terminando assim esse ano litúrgico, o ano B, dedicado ao Evangelho de Marcos, e já estaremos nos preparando depois para celebrarmos o Natal. Começa então o tempo do Advento. E conforme está terminando o ano litúrgico, o sabor da palavra de Deus começa a ter um tom mais escatológico, ou seja, começa a nos falar dos fins dos tempos, da vinda gloriosa de Jesus, quando virá para julgar vivos e mortos. Então começa-se esse evangelho com um cenário apocalíptico. O sol escurecendo, a lua não está mais brilhando, as estrelas caindo do firmamento. Típico do cenário apocalíptico, mostrar uma grande catástrofe, uma grande tribulação. Tudo isso para mostrar que, ao decorrer da história, haverá problemas. Sempre houveram problemas, grandes catástrofes, situações históricas que marcaram até negativamente a própria história da humanidade e diante das quais nós pensamos, puxa, agora é o fim. Não tem mais escapatória, é o fim do mundo, acabou-se. Mas diante de todas essas tribulações, diante de todo esse desequilíbrio cósmico, Jesus diz que vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens. Diante de todos os problemas, de todas as catástrofes, de todas as grandes tribulações na história da humanidade e até da própria história da salvação, Deus não deixa o seu povo ao léu. Deus não abandona o seu povo, Ele vem em socorro de seu povo. E nós podemos parar para pensar em tantas vezes na história da humanidade, quando tudo parecia perdido, houve uma nova esperança. Deus agiu na história e fez com que a humanidade continuasse. Assim também, nós, cristãos, que cremos no poder de Deus, no seu infinito amor, não podemos nos deixar abalar pelos grandes problemas, pelas grandes tribulações que acontecem no nosso dia a dia, na história. Ainda nesse segundo semestre, pudemos ver
tantas coisas que marcaram negativamente a história do nosso país ou da própria humanidade. Mais recentemente, nessas últimas semanas, nós acompanhamos o deslizamento de uma barragem em Minas Gerais que afetou a vida de milhares de pessoas e ocasionou também um grande desequilíbrio ecológico. Estamos acompanhando todo o debate envolvendo a questão do aborto na televisão, nos meios de comunicação. E diante de tantos problemas que parecem estar surgindo cada vez mais, nós muitas vezes somos levados a pensar: o mundo não tem mais jeito, estamos caminhando ao fim da história. É o fim dos tempos, muitos dizem. Mas nós não devemos nos deixar ser levados pelo negativismo, pelo pessimismo diante de todas essas situações. Precisamos, primeiramente, crer no poder de Deus que intervém na história humana em favor de nossa salvação. E, em segundo lugar, precisamos agir para que essa salvação aconteça. A graça de Deus sempre é uma graça cooperativa. Deus intervém na história. Deus envia seus mensageiros. Deus nos enche de dons e graças e talentos para que nós possamos mudar o cenário do mundo, para que nós possamos construir o reino de Deus. Mas é necessário que nós estejamos empenhados para a construção do reino. Por isso, diante de tudo isso, Jesus nos pede que devemos vigiar. A postura de vigilância, porque nós não sabemos qual é o desfecho da história e não sabemos quando a história vai ter um desfecho. Precisamos então estar sempre vigilantes. Precisamos estar sempre empenhados para que a vontade de Deus seja feita no nosso mundo, na nossa própria história. Diante da incerteza do momento da ação final de Deus, diante da incógnita da ação final do Cristo, que encerra como ponto alfa e o ponto ômega, o começo e o fim de todas as coisas, nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos cruzar os nossos braços e fazer de conta que está tudo bem. Como também nós não podemos cruzar nossos braços e dizer: está tudo mal, está tudo perdido, não podemos fazer mais nada. Deus pode intervir na história humana e nos salvar? Sim, Ele pode e Ele quer fazer isso. Mas Ele não faz isso num passe de mágica. Ele precisa de nós. Ele quer contar com a nossa ajuda. E por isso precisamos nos comprometer para que o reino de Deus aconteça, para que a vontade de Deus se cumpra. Que nós, meus irmãos e irmãs, nunca esmoreçamos em nossa fé. Que nós nunca percamos o nosso ânimo. Estejamos sempre animados e vigilantes, trabalhando para que o reino de Deus se faça e querendo cada vez mais que tudo se cumpra conforme a vontade de Deus. E ao nos aproximarmos desse tempo litúrgico do Natal, nos aproximarmos do Advento, possamos unir nossas orações, nossas vozes, os nossos corações e dizer: vem, Senhor Jesus. Gostaríamos de parabenizar os dizimistas da Paróquia Santa Luzia que fazem aniversário durante essa semana. Deus os abençoe e lhes conceda muita saúde, paz e felicidade. Também gostaríamos de mandar o nosso abraço, nossas bênçãos aos nossos espectadores lá do estado do Ceará, que entraram em contato com a nossa produção, dizendo que estão acompanhando o programa. Deus os abençoe, os ilumine e os fortaleça cada vez mais na sua fé. E a todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs, que acompanham o programa Meditando a Palavra, desçam as copiosas bênçãos de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.